Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita maravilhosa, fácil e prática de cookies. Eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Tem a versão recheada com Nutella e também com gotinhas de chocolate ao leite e de chocolate branco. Corre, corre, corre! Vem cozinhar comigo! Então, já vamos iniciar aqui pelos nossos ingredientes, pessoal. Olha, gente, essa receita é uma receita muito fácil, muito prática, com poucos ingredientes que eu tenho certeza que você já vai ter aí na sua casa. E aí você pode chamar os seus filhos, seus netos, sobrinhos, para cozinhar aí junto com você, colocar a mão na massa, porque como essa parte não vai no fogo, então é muito legal você cozinhar aí com as crianças, combinado? Então, vamos para os nossos ingredientes. Como eu também vou fazer a versão recheada, então eu vou preparar duas receitas. Então, vamos lá. Uma lata de leite condensado, pode ser a caixinha também, não tem problema, tá bom, pessoal? 200 gramas de manteiga, pode ser utilizado a margarina também, desde que esteja em temperatura ambiente, no ponto de pomada. Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar refinado, 2 colheres de café de bicarbonato de sódio e 3 xícaras de farinha de trigo. E para rechear, eu vou utilizar então Nutella e gotinhas de chocolate ao leite e gotinhas de chocolate branco. Essa receita, pessoal, é uma receita bem versátil, né? Eu vou fazer aqui a versão recheada com Nutella e também com as gotinhas de chocolate. Mas você pode utilizar aquilo que você mais gosta. Você pode, por exemplo, colocar castanhas, nozes, você pode picar chocolate, barras de chocolate, aquela que você mais gosta e que você já tem na sua casa. Pode picar bombom, tá? Então, eu vou utilizar essas gotinhas. E essas gotinhas eu encontrei no supermercado, tá bom, pessoal? É bem facinho de encontrar. E vou também rechear com a Nutella. Combinado? Então, vamos para o nosso preparo. Então, eu peguei aqui uma Tupperware, tá? Pra gente já amassar aqui, já fazer o nosso cookie diretamente aqui na Tupperware. E também ela já tem a tampa pra gente poder deixar descansando aí por 20 minutinhos na geladeira, que depois fica bem mais fácil pra gente manipular. Esse período de descanso é necessário, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou adicionar a manteiga e as 6 colheres de açúcar. E vamos mexer bem. Eu gosto de mexer com o fouet. Se você não tiver na sua casa, você pode mexer com uma colher, com um garfo, como você achar mais fácil, tá? Como tá friozinho aqui, mesmo em temperatura ambiente, ela tá firminha. Mas a partir do momento que a gente começar a manipular aqui e misturar, ela já vai ficar boazinha, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Misturar a manteiga com o açúcar até virar uma pastinha, um creminho esbranquiçado, tá bom? Então, ela tem que ficar assim. Esse creminho bem homogêneo, tá? Do açúcar com a manteiga, tá? Fica um creme bem fofinho, bem gostoso de manipular, tá bom? Que você vai sentindo aí, mesmo no fouet ou no garfo, você consegue sentir essa cremosidade. Então, agora nós vamos adicionar o leite condensado e vamos mexer novamente. E aí, ele vai ficar assim, bem brilhoso, um creme bem uniforme. Olha que lindo! Já começa a dar água na boca por aí, fala a verdade. Fica um creminho bem gostoso, tá, pessoal? Ó, então aí bem homogêneo, bem misturadinho. Aí também tá a importância da temperatura ambiente da manteiga, tá? Pra gente conseguir chegar nesse ponto. Então, agora nós vamos adicionar o bicarbonato de sódio e a farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo. E agora, pessoal, nós vamos mexer um pouquinho para dar uma misturadinha aí com o fouet, tá bom? Mas aqui não tem jeito, aqui
a mão é na massa. Por isso que eu falei que é muito legal você fazer aí junto com a sua família, chamar seus filhos, chamar os seus sobrinhos, netos para cozinhar com você. É muito legal, viu, pessoal? Para quem não sabe, é muito importante a gente interagir com as crianças e colocar elas para fazer as coisas na cozinha, para cozinhar também, ainda mais se for junto com a gente. Então aqui não tem para onde correr. Mão na massa. Só que, gente, é uma massa tão fofinha, tão gostosa de trabalhar, que vocês vão gostar, viu? É bem macia, fica parecendo uma massinha de bolachinha de nata. Assim, ó. Tá vendo? Como que fica? Fica parecendo aquelas bolachinhas de leite condensado, bolachinha de nata. É uma delícia de trabalhar essa massa, tá, pessoal? Não é uma massa pesada, como uma massa de pão, por exemplo, tá? Fica bem fofinha. E aí você vai manipulando. Dependendo da temperatura, se estiver frio, se estiver calor, talvez você tenha que adicionar um pouquinho mais de farinha, tá? Depende aí da temperatura da sua massa. Mas não tem problema, é só adicionar até chegar ao ponto que é esse aqui. Aqui eu já dividi a minha massa, então aqui eu vou fazer a parte que vai ser recheada e aqui é onde eu vou colocar as gotinhas. Então, eu vou adicionar aqui as gotinhas de chocolate branco e as gotinhas de chocolate preto. Eu não coloquei tudo, tá bom, pessoal? Você vai colocando aí conforme você achar que fica bom. Então, aqui, por exemplo, então eu vou deixar meio pacotinho para poder enfeitar depois e colocar as gotinhas por cima. E aqui não tem segredo, pessoal. Vai mexendo a massa até incorporar as gotinhas, ou o seu chocolate picado, ou a sua castanha na massa toda, tá bom? Então, você vai mexendo, mexendo, até incorporar todo esse chocolate na massa. E depois de misturar, fica assim, pessoal. Então, aqui eu tenho a massa com as gotinhas de chocolate, né? Branco e preto. E aqui eu tenho sem nenhum recheio, porque eu vou rechear depois. E agora eu vou tampar e levar para descansar na geladeira por 20 minutinhos. Eu retirei aqui da geladeira, pessoal, e olha como ela fica bem mais fácil de manipular, tá vendo? Ela fica mais fofinha ainda e aí já não gruda mais na mão. Então, fica uma massa muito gostosa de trabalhar. Então, com a ajuda de uma colher, nós vamos aqui retirar a quantidade necessária para fazer as nossas bolinhas. Sim, nós vamos fazer bolinhas, tá? Não fica achatadinho. Quando ele assa lá no forno, que ele achata. Mas olha como fica deliciosa essa massa de trabalhar, pessoal. É bem fácil de manipular, tá bom? Fica bem macia, parece realmente uma massinha de sequilhos, de bolachinha. Então, para a versão recheada, como que nós vamos fazer? Nós vamos abrir desta forma aqui, como se fosse uma coxinha, tá bom? Pega, então, a quantidade suficiente da bolinha, abre como se fosse uma coxinha, e aí eu vou colocar aqui uma colherzinha de Nutella. Se você preferir, você pode utilizar algum outro tipo de recheio. A Nutella é bem tradicional, né, pessoal? Então, aqui, ó, uma colherzinha de Nutella e aí você vai fechando como uma coxinha e forma uma bolinha e enrola essa bolinha na mão. E vai ficar assim. Tcharam! Aqui eu tenho todos os recheadinhos com Nutella. Os recheados, pessoal, eu coloquei um pouco mais de massa, tá? Então, uma quantidade generosa de massa aí, que aí ele também vai ficar mais fofinho por dentro. E aí, deram 8 recheados. E agora, nós vamos fazer o mesmo com os cookies com as gotinhas, tá? Então, você vai pegar com uma colher de sopa, uma colher de sorvete, vai formar as bolinhas, enrolar as bolinhas na mão e vai colocar na assadeira. Eu gosto, tá? De deixar bastante espaço. Então, eu utilizo mais de uma forma e deixo bastante espaço para ele ter espaço suficiente para ele abrir da forma que ele achar melhor. E aí, eu fui colocando as gotinhas de chocolate que nós deixamos reservado. Então, aí eu fui diferenciando para saber quais eram os recheados.
e quais eram os comuns, né? Só com as gotinhas de chocolate. Se vocês perceberem, então, eu peguei uma forma e coloquei, forrei ela com papel manteiga, tá? Então, posso utilizar sem o papel manteiga? Pode utilizar. Você pega uma forma e unta ela com manteiga, apesar dele já ser amanteigado, tá? Mas o papel manteiga dá um pouquinho de diferença, viu, pessoal? Então, não vai grudar na sua forma e também fica assim, ó, bem bonitinho, fica bem retinho embaixo. Aí, esses são os cookies com apenas as gotinhas. Então, deram 16 cookies com as gotinhas, tá bom? Ó, e ainda sobrou, ó, eu ainda não utilizei. Coloquei bastante em cima, bastante na massa, e ainda assim não utilizou os 2 pacotinhos, ainda sobrou um pouquinho nos 2 pacotinhos de gotinhas. Esses são os de gotinhas de chocolate. Então, aí, ó, que lindos que eles ficaram. E também aqui os recheadinhos de Nutella. Então, 8 com Nutella, 16 só com as gotinhas. Então, se você estiver fazendo aí com a criançada em casa, agora sim é a parte do adulto, né? A parte do forno. Nós vamos levar no forno pré-aquecido, a 200 graus, de 15 a 20 minutos. Então, você vai olhando aí até ele ficar douradinho, que também depende da potência do seu forno, tá? E aí, eles vão ficar assim, pessoal. Olha que lindos, bem douradinhos, já assadinhos, 15 minutinhos no forno. Esses são os com gotinhas, tá bom? E aqui são os recheados com Nutella. Olha que lindos. Os recheados, como eles são maiores, eles ficaram 20 minutos no forno a 200 graus, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram que é uma receita simples, rápida, com poucos ingredientes, fácil, fácil de fazer aí na sua casa. Eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí com as crianças, com os adultos. Você pode fazer para presentear alguém e aí é sucesso garantido. E agora eu vou pedir aquela ajuda para vocês, né? Claro, então, por favor, gente, se você gostou dessa receita, compartilha, manda para alguém, para essa pessoa fazer essa receitinha aí para você, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre que tiver uma receita nova, você ser o primeiro a ficar sabendo, a primeira a ficar sabendo e vir aqui correndo para cozinhar junto comigo, para aprender várias receitas deliciosas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você fizer a receita, me marque lá no Instagram, tá? Bruna Pano Cozinha. Eu vou amar repostar se vocês fizerem as receitinhas aqui do canal. Eu conto com a sua ajuda para se inscrever, curtir, compartilhar e te espero na próxima receita, hein?